Você já parou para pensar naqueles pequenos detalhes que usamos todos os dias, mas que carregam segredos milenares? Algo tão onipresente que se tornou o encanamento da nossa era digital, conectando-nos a bilhões de pessoas. Estou falando de um símbolo que você provavelmente usou hoje, talvez há poucos minutos. Ele está no seu e-mail, nas suas redes sociais e até já foi parar em um museu de arte moderna. Mas e se eu te dissesse que esse pequeno caractere, o arroba, esconde uma história que remonta a 3 milênios? Uma jornada que começa em vasos de argila na Grécia Antiga, passa por mercadores renascentistas, máquinas de escrever barulhentas e culmina na revolução da internet. Prepare-se, porque a história por trás do símbolo arroba é muito mais bizarra e fascinante do que você jamais imaginou. Para desvendar o enigma do arroba, precisamos viajar no tempo, muito antes de qualquer computador sequer ser sonhado. Nossos primeiros indícios nos levam à Grécia Antiga, onde os artesãos criavam as majestosas ânforas. Esses vasos de argila não eram apenas obras de arte, eram recipientes essenciais para armazenar vinho, azeite e cereais. Com o tempo, a ânfora deixou de ser apenas um objeto e se tornou uma unidade de medida padrão. Comerciantes por todo o Mediterrâneo precisavam registrar e comunicar quantidades de produtos. Foi nesse contexto que, para simplificar a escrita, o símbolo arroba começou a surgir como uma abreviação para ânfora. O historiador Kit Houston, autor de Shady Characters, The Secret History of Punctuation, nos revela que essa abreviação evoluiu para a forma que conhecemos hoje. Os escribas e comerciantes, buscando eficiência, começaram a desenhar a letra A com uma cauda longa ao redor, eliminando o restante das letras da palavra ânfora. O que era uma unidade de medida se transformou em um caractere único. O primeiro registro conhecido desse uso moderno do arroba data de 4 de maio de 1536, em uma carta de um mercador florentino chamado Francesco Lapi, que vivia em Sevilha. Ele usou o arroba para indicar que uma ânfora de vinho valia 70 ou 80 ducados. Um pequeno símbolo, uma grande revolução comercial. Mas a história bizarra não para por aí. Embora Lapi tenha sido o primeiro a usá-lo com esse sentido, o símbolo em si é ainda mais antigo. Podemos encontrá-lo em um manuscrito búlgaro de 1375, mas lá ele era apenas um floreio da primeira letra da palavra Amém, sem um significado discernível. Uma coincidência curiosa, que mostra como formas visuais podem surgir e ressurgir em contextos completamente diferentes. As ânforas, com o tempo, caíram em desuso, mas o arroba não. Ele permaneceu silencioso nas anotações de contadores e registradores, aguardando seu próximo grande momento. O século XIX trouxe consigo uma invenção que mudaria para sempre a forma como o mundo dos negócios operava: a máquina de escrever. Em uma era onde a caligrafia era muitas vezes ilegível e a eficiência era a chave, essas máquinas se tornaram indispensáveis. E acreditem ou não, o arroba encontrou seu lugar no teclado. O professor de tipografia Jerry Leonidas, da Universidade de Reading, explica que a explosão dos catálogos de compras por correspondência nos Estados Unidos gerou uma demanda enorme por administração e, consequentemente, por datilógrafos profissionais. As máquinas de escrever, caras e complexas, muitas vezes omitiam números como 1 e 0
que eram substituídos pelas letras I e O, mas o arroba era considerado essencial no final do século XIX. Sua função comercial e contábil era tão fundamental que ele sobreviveu a gerações de máquinas de escrever, tornando-se um caractere padrão. Por décadas, o arroba viveu uma vida relativamente discreta nos teclados, útil principalmente para contadores, mas o destino reservava a ele um papel muito maior. Na década de 1960, um projeto governamental dos Estados Unidos, a ARPANET, estava lançando as bases do que viria a ser a internet. Foi nesse cenário que um cientista da computação visionário, Ray Tomlinson, teve uma ideia revolucionária: permitir que as pessoas enviassem mensagens umas às outras através da rede. Tomlinson precisava de um símbolo para indicar a localização de cada usuário dentro da rede, algo que separasse o nome do usuário do nome do host. E lá estava ele, esquecido no teclado, o arroba. Em 1971, Ray Tomlinson fez história. Ele resgatou o arroba do jargão comercial e o fincou no meio do endereço digital. O resto, como dizem, é história. O primeiro e-mail foi enviado, e o arroba se tornou o elo invisível que conecta bilhões de caixas de entrada ao redor do mundo. De uma abreviação para ânforas a um componente vital da comunicação global, a jornada do arroba é um testemunho de como um pequeno símbolo pode ter um impacto gigantesco. Do barro das ânforas gregas ao código binário da internet, o símbolo arroba percorreu uma jornada extraordinária e inegavelmente bizarra. Ele é um testemunho silencioso da capacidade humana de inovar, adaptar e atribuir significado a formas simples. Mais do que um mero caractere, o arroba é um elo entre o passado e o presente, um guardião de histórias antigas e um facilitador da comunicação moderna. Ele nos lembra que mesmo nos elementos mais cotidianos e aparentemente insignificantes, pode residir uma profundidade histórica e cultural surpreendente. Da próxima vez que você digitar um endereço de e-mail ou marcar alguém em uma rede social, lembre-se: você está usando um pedaço da história, um símbolo que viu impérios nascerem e caírem e que continua a moldar a forma como nos conectamos e nos expressamos. Você já conhecia a história milenar desse símbolo que tanto usamos? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal História Bizarra para mais mergulhos ao passado. Até a próxima!